Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre o tabagismo versus a saúde dos olhos. A gente sabe que fumar é prejudicial à saúde como um todo, mas será que particularmente a saúde dos olhos fica afetada por conta desse mau hábito do cigarro? Você não pode perder o nosso bate-papo de hoje. Eu tenho o prazer de receber o médico oftalmologista, Dr. Daniel Kamulot. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e a oportunidade para falar sobre tabagismo versus saúde dos olhos não poderia ter dia melhor para a gente falar sobre esse assunto. Uma excelente oportunidade da gente tentar convencer, se é que é possível fazer isso, as pessoas que fumam a largar esse hábito, né? Porque inclusive a saúde dos olhos fica bastante prejudicada. Hoje quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o médico oftalmologista, Dr. Daniel Kamulot. Doutor, para começar, já quero agradecer a sua presença. Obrigada por ter vindo. Você sabe que eu adoro te receber aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Eu adoro também estar aqui participando e respondendo as perguntas dos telespectadores. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. E hoje é um dia especial, né? Sim. Dia Mundial Sem Tabaco. E olha, quando o doutor sugeriu essa pauta para que a gente falasse nesse dia especial, na hora eu falei, essa é a oportunidade, né? Porque quando a gente fala do tabagismo, a gente sabe que é um hábito ruim, que faz mal para a saúde como um todo. Mas, via de regra, a gente pensa nos malefícios para o coração e para os pulmões, sim, né? Sim. Agora, para a saúde dos olhos e como o tabagismo pode afetar a saúde dos nossos olhos, a gente vai entender tudo aqui no Consulta ao Doutor de hoje. É importante que você que está em casa tenha em mente que convencer a si mesmo de parar de fumar é algo que se faz, às vezes, diariamente, né? Entender o prejuízo ou os prejuízos do cigarro para o organismo pode ser, muitas vezes, um empurrãozinho que faltava, sim, né? Porque, doutor, ninguém quer ter a saúde dos olhos afetada, prejudicada, abalada de jeito nenhum, né? Então, a porta para o mundo, então, são os nossos olhos, sim, né? Conta um pouquinho pra gente, quais são as principais doenças que estão relacionadas ao tabagismo? Porque eu consigo me lembrar aqui de um problema nos olhos relacionado ao diabetes. Sim. Mas ao cigarro, a primeira vez que a gente fala aqui hoje, né, doutor? Sim, é verdade. E também, aproveitando essa deixa, a retinopatia diabética é um problema vascular. São vasos que tem no fundo do olho, que o cigarro vai agir também nessa parte vascular. Por isso que ele vai afetar a parte de hipertensão, infarto, AVC. Existe um risco muito maior de infarto, 5 vezes maior na população, 2 vezes maior de AVC. Então, tudo isso mostra que o cigarro vai agir como? Na circulação, ele vai ser responsável por uma aterosclerose. O que é isso? Ele vai ser responsável por um entupimento mais fácil das veias, das artérias, e isso vai fazer com que crie um trombo, a vascularização, a oxigenação daquela área não aconteça e acontece aquela isquemia, que vai acontecer do infarto, só que também acontece na parte ocular. Então, as doenças oculares que a gente pode dizer são a retinopatia diabética, podem ser pioradas com esse problema do tabagismo. O problema de uma oclusão vascular, a oclusão da veia central da retina ou dos seus ramos, que isso também é como se estivesse acontecendo um derrame, um AVC no fundo do olho, que por isso também uma parte vascular que o cigarro vai atrapalhar. Além disso, como todos já conhecem, a catarata. Existe um risco 2 vezes maior nos fumantes de formarem a catarata do que os não fumantes. E existe um risco 3 vezes maior nos pacientes que já têm tendência à degeneração macular relacionada à idade, que é a mais chamada DMRI, que também é um problema da retina e tem como um dos principais fatores de risco o cigarro. Então, esse é um estudo feito em 2006 por Harvard, nos Estados Unidos, e que comprovou esse aumento dos casos em quem fuma de catarata e da degeneração macular. Além disso, problema de quem tem hipertiroidismo, aquele problema da exoftalmia, aquele olho saltado, ou seja,
cigarro também pode piorar essa parte. Grávidas que fumam, existe o risco maior de nascer crianças prematuras, além, claro, do aborto, mas crianças prematuras também têm um problema na retina, que é a retinopatia da prematuridade. Então, pensando desde a infância até a parte mais adulta, existem vários problemas, além do olho ressecado, a conjuntivite alérgica, tudo isso o cigarro pode piorar. Então, quase todos os problemas, se não todos oftalmológicos, o cigarro vai influenciar, com certeza. Você sabe que quando a gente fala com cirurgiões plásticos, muitos deles, e para os próximos dias a gente vai falar de cirurgias na face, muitos deles não operam, principalmente a face, de fumante. Sim. Né? Agora você imagina, tá tudo relacionado aqui. Sim. A parte da pálpebra, aquele problema da dermatocálase, tudo isso, o fumante tem um envelhecimento da pele mais rápido. Então, isso também influencia a parte da pálpebra. Então, como você disse, o plástico ocular vai pensar muito bem antes de fazer a cirurgia em fumantes. Explica pra gente, você falou de várias situações relacionadas à retina. Sim. Queria que você explicasse, então, você trouxe aqui um modelinho pra gente mostrar. Afinal, onde fica a retina? Porque toda vez que você vem aqui, eu recebo uma enxurrada de perguntas sobre descolamento de retina. Aliás, um gancho até para você falar se está mais propenso a ter descolamento de retina quando a pessoa fuma, né? E é um medo muito grande. As pessoas perguntam de moscas volantes, elas estão preocupadas se tem tratamento, porque já ouviram falar que, de repente, isso pode se tornar um problema maior, como acometer aí a retina. Conta pra gente em que parte fica a retina. E quando esses problemas acontecem, se eles acometem um olho só ou se os dois olhos? Tá. O que acontece? Qual é a parte que a gente consegue enxergar do olho, as pessoas mais leigas? Essa parte aqui na frente, que tem esse tampão transparente. O Bruninho vai mostrar pra gente. Aqui na frente tem esse... Tá, aqui, ó. Aqui é o tampão, que é a córnea. A parte colorida, que é a íris, que a gente consegue enxergar. E a pupila, que é a menina dos olhos, que é o preto do olho. Isso é o que a gente enxerga, e a parte branca junto com a conjuntiva. Agora, vindo aqui para trás, a gente vai passar pelo cristalino, onde tem a catarata, o vítreo, que é onde tem o gel que preenche o olho, tá? É isso que é o vítreo que vai causar o gel, as moscas volantes. Agora, atrás aqui, toda essa parte vascularizada que tem esses vasinhos aqui atrás, que vocês podem ver, é a retina. Então, tudo isso podem sofrer vários problemas, existem várias doenças retinianas e várias delas têm como fator de risco o diabetes, tá? Aqui atrás, a degeneração macular, o que acontece? Ela acomete principalmente a parte central da visão, que é a mácula, tá? Que ela fica bem aqui atrás e a pessoa começa a perceber tortuosidade de uma reta, ou então começa a ver uma mancha, um escotoma na visão bem central. Então, esse tipo da degeneração macular a pessoa consegue perceber, e existe do tipo seco e do tipo úmido. O do tipo seco a gente ainda não tem tratamento, a gente tenta fazer uma profilaxia, tentando, é claro, parar de fumar, que é o que é reversível. A idade a gente não consegue reverter, que é um outro fator de risco. A genética, quem tem gente na família com degeneração macular tem mais tendência a ter esse problema. E também tomar cuidado com o sol, porque o UVB do sol pode ativar, piorar esse problema. Agora, o cigarro é um fator de risco importante que ele a gente consegue controlar. Os outros a gente não consegue. Então, essa é a degeneração macular que afeta a retina, tá? Além da degeneração macular, como eu falei, a oclusão dos vasos, que são todos esses vasinhos aqui atrás. Essa oclusão acontece o quê? Como se fosse um derrame, um AVC no fundo do olho. Você vê um trombo, por onde passa o sangue, você impediu a passagem. Nessa parte que você impediu a passagem tem o vazamento do sangue. Então, isso pode causar isquemia. O que acontece? O sangue não consegue chegar naquela parte da retina e ela fica sem oxigênio. Essa parte sem oxigênio por muito tempo pode até absorver a hemorragia depois de um tempo, mas a isquemia a gente não consegue reverter. E essa parte da isquemia não tem um tratamento. O tratamento seria só para o edema, quando causa algum inchaço na retina, nessa parte central da visão, na mácula, a gente consegue reverter com alguns tratamentos. Mas também, dizendo a importância do cigarro, o cigarro tem a predisposição de criar esses trombos e causar esse derrame, essa oclusão desse vaso, que a gente consegue também diminuir os riscos, diminuindo o tabagismo, a quantidade de cigarro e principalmente parar de fumar. Isso seria muito importante. Eu recebo várias perguntas aqui de pessoas notando o embaçamento das vistas.
Então, onde você fala até da parte de circulação aí dos olhos, então, de quão irrigados são os nossos olhos, né? As pessoas falam assim, às vezes parece que está faltando realmente uma irrigação. Não sei se é só realmente uma sensação ou se a pessoa pode realmente sentir. Então, de repente, a visão fica mais turva, embaçada, e isso pode ser reflexo de alguém que fume muito, né? Já recebi mensagens de pessoas que passaram um período fumando menos ou sem fumar e notaram melhora. De fato, dá para notar isso, doutor? Dá para notar essa parte da retina. O cigarro já é um problema mais, um fator de risco crônico. A gente parando de hoje para amanhã não vai sentir um problema e uma melhora de hoje para amanhã. Entendi. Então agora, o problema do ressecamento ocular, que seria mais nessa parte anterior, o problema da conjuntivite alérgica, tudo isso, o ressecamento causa ardência, causa problema de você sentir o olho mais vermelho, então tudo isso sente o olho ressecado. O problema de você fumar, a própria fumaça vai causar esse problema, a piora do olho seco, a conjuntivite alérgica. Então essa sensação é reversível sim com parar de fumar e essa reversão do cigarro. Você sabe que eu tenho notado muitas pessoas reclamando do olho seco. Sim. Né? Acomete mais mulheres do que homens? Na menopausa é outro fator de risco muito grande para olho seco. Então a menopausa, as pessoas que já estão entrando na menopausa, o olho seco a gente sente mais. Agora, o uso de computadores, aparelhos eletrônicos, a visão de perto, né, isso tudo resseca mais o olho. Porque você pisca menos o olho quando você está concentrado. O cigarro piora. Com o cigarro piora e aí essa sensação de olho seco vai piorar. O tempo já está seco, com o uso de computador, toda a aparelhagem eletrônica, o uso de perto, junto com o cigarro, aí junta tudo para ter um olho bem ressecado. Lógico que tem alternativas, né? Então, de repente, a pessoa pode utilizar aquelas lágrimas artificiais, né? Agora, parar de fumar já vai ajudar bastante, porque de repente não é ele só o causador. Muitas pessoas que não fumam têm o olho seco, também né? Também tem. Então o cigarro é um dos fatores de risco. Agora, além dele, tem todos esses, do uso de aparelhos, a leitura permanente para perto, o uso, aquele tempo mais seco, um lugar que tenha fumaça, tudo isso vai causar um olho mais seco e existem pessoas mais propensas também. E menopausa, tudo isso são fatores de risco para o ressecamento, mas se você pode afastar um deles, que é o cigarro, seria ótimo. Muito melhor, né? Não precisa nem falar. Sim. Agora, você falou da retinopatia diabética, então, de como a degeneração macular também relacionada à idade. O cigarro, ele vai acumulando problemas e toxinas no nosso corpo ao longo da vida. Então, vamos imaginar que hoje é um jovem que fuma, sabe que não é saudável, porque a gente martela isso, né? Então, martela que não é para fumar, né? Que não é bacana. Não tá na moda mais, como esteve tempos atrás. Você assiste um filme antigo que você vai ver, o pessoal fumava, mas hoje não, né? Não, então, hoje é muito diferente, né? As leis também fizeram dificultar aí, quem fuma dessa parte social. A pessoa tem que sair, então ficar meio reclusa para poder fumar. Então isso caiu, hoje não é moda, a gente já tem informação suficiente. Mas o jovem pensa assim, tá tranquilo, porque não tenho problema nos olhos, minhas vistas estão excelentes, né? Então não tenho nenhum tipo de problema. Vou ao oftalmo ou não vou porque não preciso, né? E acha que tudo bem. Lá na frente, então, com o passar dos anos, a situação pode mudar de figura? Então, o que hoje não representaria nada, lá na frente virou uma bola de neve? Com certeza, o problema é esse tempo. O jovem sempre acha que o que está acontecendo com a pessoa do lado, com ele nunca vai acontecer. Então, com o tempo é que vai acumulando aquelas toxinas, tudo isso vai prejudicar, vamos dizer, o exemplo da degeneração macular. Toda a retina tem um metabolismo para poder fagocitar e jogar fora aqueles componentes que estão sendo depositados no fundo do olho, que com a idade acontece mesmo, são as drusas, que é um depósito de lipofuscina, uma gordura que se deposita na retina, e isso com o tempo vai acumulando, e se você não tem aquele trabalho de antioxidante e depósito de radicais livres, isso aí vai acumulando com o tempo, por isso que em jovem não é tão comum, mas no idoso que vai aparecer. Então, por isso, a importância de parar de cigarro, parar de fumar agora, para lá no futuro não ter esses problemas, porque
porque a toxicidade, o depósito de radicais livres com o tempo é que vai causar todas essas doenças oculares, além de doenças oculares, também todas as doenças das vasculopatias, câncer de pulmão, tudo isso que você tinha citado anteriormente. Com certeza. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, a gente está hoje no Dia Mundial Sem Tabaco, né? Então a campanha é para que as pessoas realmente parem de fumar. Na cidade, no país inteiro, a gente teve, não sei se tem ainda nesse horário, mas eventos para que as pessoas pudessem se inteirar, né? E entender que as pessoas às vezes ligam só o tabagismo ao câncer, né? Então, acredite, tem outros problemas relacionados, né? Então hoje a gente faz um programa inteiro só falando da saúde dos olhos e como o tabagismo pode prejudicar essa questão da saúde ocular também, né? Aí você me falou da conjuntivite alérgica. Enquanto eu chego até lá, explica pra gente o que é conjuntivite alérgica, se é aquela que nos afasta do convívio social, que a gente precisa não trabalhar, ficar em casa recluso, ou se ela é diferente. E as pessoas têm conjuntivite alérgica normalmente. Quanto que o cigarro favorece, ainda mais num clima seco, que a gente passa às vezes períodos longos em que o clima está muito seco. Aqui em São Paulo, imagina em outras regiões que são mais secas ainda, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho, doutor. A conjuntivite alérgica não é igual a viral bacteriana que passa, não vai afastar a pessoa do convívio social. A conjuntivite alérgica, a maioria das vezes, ela coça muito, acomete os dois olhos, pode criar um certo inchaço ocular, mas não passa para outra pessoa. E o cigarro, toda a fumaça e todos os componentes que causam toda essa toxicidade podem piorar essa conjuntivite alérgica, principalmente no tempo que a gente tem hoje em dia no nosso mundo. Doutor, passar o dia, então, essa tarde, falando sobre como o cigarro pode atrapalhar a saúde dos olhos, e olha que todo dia eu recebo mensagens de fumantes sobre quaisquer temas que a gente fale aqui, querendo saber quais são os riscos, as chances de ter um problema. Está muito além das estatísticas, né, doutor? Algumas doenças vão acometer as pessoas, independente de qualquer fator que a pessoa possa ou não parar, né? Quando a gente pode, né? Que bom, né? Poder afastar esse fator de risco, que é algo que só depende de cada um, né? Conta um pouquinho pra gente, você falou da conjuntivite, né? Que alérgica, que pode acometer. Só para que eu possa entender, qualquer pessoa pode ter a conjuntivite alérgica, mas ela passa de pessoa para pessoa? A conjuntivite alérgica ela não passa porque não existe nenhum vírus, nenhuma bactéria causadora dessa transmissão. Então, quando essa pessoa tem essa conjuntivite, não é necessário afastar ela do convívio social. Não precisa afastar, né? Agora tem que tomar cuidado, porque ficar manipulando aí, levar as mãos aos olhos, porque deve ser como as outras conjuntivites, deve coçar, né? Sim. É um desconforto, porque você não fica, os olhos ficam inchados, e aí você não se sente confortável, vai esfregando. A princípio não tem nenhum vírus e nenhuma bactéria, mas a gente pode contaminar. Pode levar, com certeza. Né? Essa coceira intensa, você leva o vírus pro olho e aí uma conjuntivite alérgica passa a não ser uma viral e aí sim passar de pessoa para pessoa. Quando a gente fala sobre a retina, que a gente passou um tempão explicando sobre a retina, eu já recebi mensagens aqui, pessoas preocupadíssimas, que notaram que de um tempo para cá parece que uma cortina vem se fechando aqui acima dos olhos. São pessoas que agora estão se sentindo culpadas porque fumam. Sim. É algo reversível, não é? Dá para não piorar ou buscar essa ajuda para que a gente consiga trabalhar isso? Tá, essa cortina, essa mosca volante que a gente diz, ou então um flash de luz, isso tudo a gente diz que é uma alteração no vitro, que é um gel que preenche o olho, que seria esse gel como eu tinha mostrado antes, e ele fica aderido à retina em várias regiões. Para ele a pessoa começar a sentir ele mexer para lá e para cá, ele precisa se soltar de algumas regiões. Quando ele se solta, aí sim você começa a ver aquela mosquinha passando para lá e para cá. Qual é a importância disso? Isso pode ser um alerta dizendo, vai no seu oftalmologista, faça o seu exame de fundo de olho, o mapeamento de retina, para avaliar se a sua retina periférica sofreu alguma alteração na hora que esse gelzinho se soltou. Se na hora que esse gel se solta, é uma região que está muito aderida, ele cria um buraquinho. E por esse buraquinho é que podem acontecer algumas complicações. Tem algum motivo que leva esse gelzinho a ficar mais aderido à retina? Existem alguns fatores de risco, como a alta miopia, o trauma ocular
E a idade, com a idade isso também pode acontecer, e muitas pessoas com a idade isso acontece, pergunta para os amigos também acontece, mas é importante o exame porque em muitos casos acontece o descolamento do vítreo parcial, não é um descolamento de retina, e não tem a lesão na retina. Mas a nossa preocupação é avaliar a retina para ver se tem essa lesão antes que aconteça qualquer descolamento, qualquer problema mais grave. Aliás, o doutor é especialista em retina, então é praxe para ele quase, né? Então se faz, se a pessoa tem a possibilidade de fazer ali num exame de rotina, você faz, né? Porque é uma região que só naqueles exames, então, padronizados ali, onde não tem, você não vai dilatar para enxergar ali a sua retina, pode passar, né, doutor? Passa muito se não fácil. tem a queixa do paciente. É como se fosse uma janela, você tem a pupila. Para você olhar na retina, você precisa de um buraquinho para olhar lá atrás. Se você tem a janela fechada, você só vê aquele centro. Só que o problema é tudo aqui na periferia. Então você deixa passar, se você não dilata o olho, fica aquele pupilão bem grande. E a gente consegue, com uma lente, avaliar toda a periferia e ver se existe alguma lesão na retina que a gente possa tratar. Sobre as moscas volantes, elas acontecem mais com quem fuma também? O tabagismo é um fator de risco nesse caso. Os fatores de risco maiores, os principais, são esses que eu citei. Você falou do trauma, né? E aí você fica imaginando que tem alguns lutadores, por exemplo, que olha quanto trauma que não tem na cabeça, né? Eles estão mais suscetíveis mesmo, ali já faz parte do pacote da profissão, né? Muito mais suscetíveis. Inclusive, eu tenho um paciente que luta, que MMA e tudo, e eu falo com ele, a gente faz um acompanhamento bem de perto, e eu ainda falo com ele, se você fez alguma luta, teve algum problema, tomou um soco, mesmo que não sinta nada, volta, a gente vai dilatar o seu olho, olhar a retina e ver como é que tá, porque ele já tinha uma lesão que a gente teve que cercar com laser para poder impermeabilizar essa retina, porque se a gente não tivesse cercado, poderia ter uma complicação bem grave. Então, esses traumas são muito importantes. Você fala de cercar com laser. Sim. Hoje a gente tem essa tecnologia para ajudar quem tem aí alguma lesão, né? O importante, para ver se eu entendi, esse acompanhamento que se deve fazer, quem usa óculos, quem tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, quaisquer problemas já nos olhos, a pessoa já vai mais ao médico, já vai mais. Eu repito isso aqui porque eu acho que isso é verdade. Quem não usa óculos, então não precisa de nada, acaba falando assim, não, tô ótimo, enxergo bem. A saúde ocular vai muito além de enxergar bem ou não, muito né? Mais. Recentemente a gente teve um bate-papo aqui e falou sobre algumas lesões que podem acontecer, porque quando você está com os dois olhos abertos, está perfeita a sua visão. Sim. Mas analisando uma e outra, você percebe as manchas. É que elas sozinhas... O nosso corpo é muito inteligente, muito, né? demais. Aí os nossos olhos compensam e aí a visão é perfeita, né? Sim, perfeito. Vai muito além de enxergar bem a saúde dos olhos, né? Então hoje a gente fala sobre como o tabagismo pode atrapalhar, porque é um fator que está na sua mão. Você que fuma, está exatamente nas suas mãos. Né? Então é algo que a pessoa pode trabalhar realmente, tem tratamento, viu? A gente sabe que pode ser considerado uma doença o tabagismo, então tem tratamento, tem que ser tratado como doença, precisa do apoio da família. Imagino que não seja fácil, porque é um vício, é uma coisa química também, né? Você tem um hábito ali, você tem uma dependência química também no organismo, fácil não é. A gente consegue entender, mas precisa dar o primeiro passo. Os benefícios são muitos para a saúde cardiovascular, né? Para tudo que você pode imaginar, para os olhos também, né? Você falou do laser. O importante de fazer esse acompanhamento é que, ao menor sinal de um problema, você já consegue fazer você falou que cercou com o laser, né? Você já consegue fazer esse tratamento, ao passo que ficaria mais difícil ou impossível quando já é uma lesão que devastou aí a área ocular? Sim, o que acontece? Na maioria dos casos que a gente pega, existem esses sinais, que a gente diz mosca volante, flash de luz, mas na grande maioria dos casos a gente consegue achar fazendo exame de rotina. A gente vai, olhou, fez o mapeamento, encontrou a lesão ali. Essa lesão, passado um tempo, como eu disse, é um buraquinho. Esse buraquinho, o líquido que está ali preenchendo o olho, ele está ali liquefeito, ele começa a entrar no buraco e começa a descolar a retina. O descolamento de retina assim é muito grave. E o que acontece? Esse laser, em volta desse buraquinho, ele impermeabiliza essa área e o líquido não consegue escorrer e não consegue descolar a retina. Quando a retina já é descolada, não acontece, a retina precisa estar aderida para o laser pegar. Se existe esse afastamento de uma camada com a outra, o laser não pega mais. Então aí o descolamento já vai para a parte cirúrgica. E a cirurgia do descolamento é muito mais complicado do que fazer a fotocoagulação a laser. Então, detectar isso antes que aconteça o descolamento, com certeza, é o mais importante.
você falou em determinado momento sobre sobre os prejuízos aí do tabagismo para quem fuma. Tem alguma coisa a ver com aumentar grau, não aumentar, enxergar melhor, enxergar pior? A questão do cigarro, nessa questão das doenças principais ali, miopia, astigmatismo, está relacionado com isso ou não? Olha, não está diretamente relacionado. Existem alguns estudos que dizem que em crianças, a parte de estrabismo, de grau, pode ter alguma alteração, mas não é nada ainda comprovado cientificamente, tá? Existem alguns estudos dizendo que sim, outros que não, mas eu acho que é importante ficar em cima, porque mesmo não alterando o grau, existem diversas doenças que podem ser afetadas pelo tabagismo. Aí eu imaginei uma situação que você pode passar corriqueiramente. Sim. Alguém que tem uma miopia muitíssimo elevada, então tem muitos graus de miopia, né? E quer fazer a cirurgia. E alguém que fuma. Em que situação se coloca, então, o médico? Que a gente sabe que, por mais que, não sei se tem a ver na cicatrização ali, se já prejudica quando os olhos estão super sadios, imagina um que passou por uma situação, né? Como é que você se posiciona? Enquanto eu me preparo para dar um recadinho, você pede para a pessoa ficar sem fumar naquele período, se ela fuma, o cuidado é redobrado ali, ela fica mais tempo, faz um olho de cada vez, né? Sim. Ela fica mais tempo com o olho coberto para tentar evitar o máximo possível. Como que é isso, doutor? Sim, no paciente fumante a gente pede para evitar de fumar, porque a própria fumaça pode trazer substâncias tóxicas, infecção para o olho, além disso resseca muito o olho, então tanto cirurgia de catarata como cirurgia refrativa, além disso o olho resseca mais na cirurgia refrativa, então fumando vai ressecar muito mais, tomar esse cuidado de não fumar, principalmente com pós-operatório. Perfeito. Vamos para o intervalo? Você não vai perder nosso bate-papo, hein? No próximo bloco, o doutor Daniel Camulotti continua falando pra gente sobre tabagismo versus saúde dos olhos. Não saia daí, a gente volta já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre tabagismo versus saúde dos olhos. Você que está em casa pode participar do nosso bate-papo, você já sabe. facebook.com/consulta ao doutor. Tá lá o tema do dia, faça o seu comentário. Muitas pessoas já mandaram mensagens, mande a sua também. Ainda que eu não consiga ler exatamente a sua mensagem, eu tenho certeza que muitas dúvidas são respondidas aqui, ainda que a gente não faça exatamente a sua pergunta. É porque é um bate-papo cheio de informação, informação de qualidade, que pode te dar um norte aí, de repente, naquela que é a tua dúvida, né, teu questionamento. Na minha página também tem o tema de hoje, dá para você escrever por lá, facebook.com/Denise Lope. Corre lá que ainda dá tempo. Se quiser ligar para cá, também pode. 0 operadora 11 3337 5886. Aí você pode ou falar conosco ao vivo, tem gente que prefere deixar a pergunta com a produção, da mesma maneira ela chega até aqui e a gente faz a pergunta, tá? Doutor Daniel Camulotti é nosso convidado, tem várias perguntas chegando aqui. Você nem pode imaginar, doutor, quantas perguntas tem aqui. Eu lembro que da última vez que você esteve aqui, a gente teve um atraso para postar essa... e aí as perguntas acabaram não chegando, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas também tiveram seus questionamentos respondidos. Porque, como eu falei, é um bate-papo cheio de informação, né? É uma aula. Eu falo que cada entrevista é uma aula e é verdade, né? A Nilza participa bastante aqui com a gente. Nilza, um beijo pra você. Ela diz assim, meu esposo é fumante desde menino. E aí quando fala que é desde menino, eu posso imaginar que é desde menino mesmo, né? Porque antigamente se fumava desde muito cedo, né? Verdade. Hoje ele tem 44 anos, ele reclama muito de cefaleia próximo dos olhos, então parece que é uma dor ali nos olhos, né? Apesar de fumar distante, porque sabe que ela é alérgica, a esposa, realmente o tal do cigarro é um odor desagradável, ela conta aqui pra gente. Apesar disso, os olhos dela coçam muito. Já assistiu ao programa que não é bom coçar os olhos. Sim. O que pode ser prejudicial a mim? Ela pergunta pra você. Obrigada, Denise. Obrigada, Nilza. Um beijo pra você. Você que tá sempre aqui atenciosa conosco, mandando seu recadinho, sua pergunta, confiando aqui nos nossos profissionais, na nossa escolha aqui dos entrevistados. Obrigada, viu? Um beijo pra você. Doutor, o fumante passivo, ele também sofre, né? Sofre. O fumante passivo sofre tanto com os problemas, como a gente já falou, cardiovasculares, tudo aquilo da fumaça, das substâncias tóxicas. Só que o olho em si, ela também vai sofrer com o problema da conjuntivite alérgica, por isso provavelmente o olho dela coça muito, porque tem aquela fumaça ali perto. O problema do ressecamento ocular também pode acontecer de chegar nela. Agora, tudo
passivamente, todos esses problemas da degeneração macular, todos os problemas que a gente citou da retina, tudo isso, elas estão no mesmo meio ambiente, ela pode sofrer também com isso. Então, tomar o cuidado, é claro que é difícil você, não, para de fumar, mas juntar com ele, é claro que depende da pessoa, mas ela junto com ele, mostrar os contras, todos os efeitos colaterais que o cigarro pode causar, porque ele e ela podem sofrer com todos esses problemas. Veja bem, não é para ser motivo de briga essa questão, né? Porque aí o marido vai ficar nervoso, Sim. tenso, vai fumar mais e a situação só vai agravar, Sim, né? verdade. Então uma boa conversa ali, chamá-lo para assistir a consulta ao doutor, porque a gente tem sempre aqui uma orientação bacana, entender que realmente o problema deve ser considerado tratado como uma doença, né? Tem várias maneiras de tratar, o importante é buscar esse tratamento, né? Ah, não deu certo de tal forma, tentar outras formas, né? Hoje as pessoas vêm falando, alguns especialistas, antigamente as pessoas só falavam em parar. Hoje, alguns entendendo até que a dificuldade, alguns vêm falando até em reduzir. Entendo que a pessoa continua sujeita ali a tantas substâncias tóxicas, né? Mas parece tão distante quando você fala para um fumante parar de fumar, mas parece que quando você fala em reduzir, é sempre algo que ele pode pensar sobre isso, né? E a gente sabe, quanto menos a pessoa vai fumar, menos vontade ela vai ter de fumar, né? É verdade. Então, de repente, considerar, né? Encontrar ali um profissional que vai traçar um caminho, que vai enxergar teu esforço com o valor que ele tem, né? Porque a pessoa vai descontar, de repente, em outras coisas, essa questão, o hábito do cigarro, né? De repente vai comer mais, né? Que não é o cigarro que engorda. Às vezes mas é que o paladar né? fica melhor, eles dizem, né? Quando para de fumar. Então, vai buscar, de repente, conversar e encontrar esse tratamento é que vai ser ideal. Agora, nas tuas consultas, doutor, você pergunta se a pessoa fuma, porque o fumante não dá, ele entrega, né? Porque a nossa telespectadora falou do cheiro, né? O fumante, ele entrega que ele fuma, né? Então, não precisa nem falar, você sentiu que ele fuma. Né? Você sentiu o cheiro do cigarro. Mas é bacana perguntar, é bacana entender, de repente a pessoa vai falar que não fuma, mas você sabe que ela fumou. Né? Você sabe que ela fumou. É importante ter esse dado, até para saber qual é a relação dessa pessoa com o cigarro? Sim, é muito importante esse dado. A anamnese, para mim, que é aquela conversa com o paciente antes de começar todos os exames, é uma das partes principais da consulta. Ali você vai descobrir todo o histórico familiar dela, se a doença tem a parte genética, você vai saber se ela fuma, se ela tem pressão alta, diabetes. Nessa conversa, às vezes, você já te induz a pensar na doença que ela possa ter até mesmo antes de fazer os exames. Além disso, você fuma, ela vai falar, não, só que o parceiro, o marido, fuma. Então, existe aquele fumante passivo. Então, acho que tem que ter toda essa conversa, como você falou, às vezes ela vai falar que não, só que principalmente usar um oftalmológico, em muitos casos você chega bem perto do paciente, para poder fazer o fundo de olho e tudo, e você vai perceber que a pessoa fuma. Então, acho que a conversa é importante, mas todo aquele aspecto de você estar atento ao paciente, tudo, e aos poucos, às vezes no início ele não fala, e no final da consulta você ganha aquela confiança do paciente e ele solta toda a realidade para você. Então você consegue pescar aquilo às vezes no meio ou no final da consulta, que ela cria confiança e acaba falando. Agora, se alguém que já está mais suscetível por uma questão familiar, a ter esses problemas em que o cigarro é um dos fatores que levam o risco. Aí já era o final da consulta, aí você vai estender um pouquinho, né? Porque você vai ter que falar pra ela, olha, se você me contou que sua família teve esses problemas, né? Que é uma coisa que vem aí como herança genética quase pra você. Aí você vai ampliar um pouquinho para contar para ela o quão importante é ela parar de fumar, essa pessoa, né? Que a conversa é importante, não adianta só falar para de fumar, isso é fácil. Agora você tem que convencer, dizendo os efeitos colaterais, expondo todos os problemas que podem causar o cigarro para ajudar ela nesse... Na verdade é uma dificuldade grande, mas junto com todo mundo acho que fica mais fácil. Perfeito. Tem imagens que o doutor trouxe aqui pra gente. Eu acho importante, mesmo que a gente já tenha falado sobre o assunto, a gente volta e mostra a imagem. O que é isso aí, doutor? Ah, é a catarata. Sim, a visão, o lado esquerdo a gente vê, tá entendendo bem, né? Tô estudando. O lado esquerdo a gente vê uma visão normal, que todos os raios na parte de baixo caem na parte da retina certinho, você vê que eles caem com um feixe de luz caindo na mácula, na parte central. Já no lado direito a gente vê que é mais opaca a visão, porque o cristalino, que é aquela lente que existe na parte intermediária, ele está mais sujo e os raios começam a dispersar
e começam a cair não somente naquela área central que produz a visão perfeita. Então vai causar essa opacidade da visão mesmo no paciente que tem a catarata. Aí o pessoal vem falando assim, ah, Denise, antigamente não tinha essa história aí de ter tanta catarata igual tem hoje, não. Hoje, como tem catarata, a gente está vivendo mais, né, doutor? Sim, com certeza. É aí isso que eu ia falar. a gente vai sofrer outros problemas com mesmo, certeza. né? A pessoa vive mais, existem uns problemas com mais saúde, aí vai aparecer a catarata, o cristalino fica mais opaco. Já a gente mostra que essa deve ser a cirurgia. Sim, já a gente vai para essa imagem aí, já. Agora, a pessoa que tá sujeita a ter catarata, porque tem um histórico familiar. E um histórico familiar, às vezes, de uma catarata mais precoce. Para começar, o que é uma catarata precoce? Que idade se fala em catarata precoce? E uma família onde se tem esse histórico, se de fato precisa fazer um acompanhamento mais de perto? Ou somente quando a pessoa começar a notar essa opacidade e tal? A catarata, na verdade, como eu falei, é uma opacidade do cristalino, que é uma lente que tem dentro do olho. A catarata precoce, a gente diz que, vamos dizer, com a idade que vai aparecendo e aumentando a catarata. Vamos dizer, 50 anos, 60 anos, 70, tem gente que vive bem, a qualidade de vida é boa até os 80 e vai segurando. Então eu digo sempre que a catarata, a hora de operar, depende do que o paciente faz, depende da qualidade de vida dele. Então, basicamente, quem indica ali é o paciente. O paciente. A gente conversa com ele. Às vezes, um advogado precisa de uma visão mais rápida do que uma pessoa que só vê televisão, está mais tranquila. Então, ela vai ter uma catarata maior, só que não vai atrapalhar a qualidade de vida. Outra pessoa que está mais ativa, o advogado, vai precisar mais cedo. O motorista vai ter grande dificuldade se tiver uma catarata e não tratar. Uma costureira, por exemplo, então, que precisa realmente. Agora, se é alguém que vive bem, às vezes está com uma catarata mais avançada e está ótimo. Aí, se ela não sente necessidade, não opera, né, doutor? Em muitos casos, a gente fala, não está atrapalhando mesmo, porque a gente vê na lâmpada de fenda aquela catarata já... deve estar atrapalhando. Aí a paciente me fala, não, eu tô ótima assim, não quero fazer. Aí a gente fala, não, tudo bem, vamos conversar. A catarata atinge um olho de cada vez, um olho está mais avançado do que o outro, como é isso? A maioria das vezes é simétrico, porque a maioria das cataratas é catarata senil, com a idade. Então, acaba atingindo os dois olhos ao mesmo tempo. Agora, pode ter um olho pior que o outro. Pode ter um olho um pouco pior do que o outro. Aí opera primeiro. Opera primeiro, a gente opera um de cada vez. Agora, o paciente que usa muito colírio, principalmente corticoide, ou então usa esse corticoide por muito tempo, até paciente asmático, que tem uso de corticoide prolongado, a tendência de formar catarata em quem usa esses medicamentos é muito maior do que outros. Pessoa que teve um trauma ocular, pessoa que teve uma inflamação, isso monocular, vai ter a catarata nesse olho e no outro não. Agora, a maioria das vezes é bilateral. Você falou dos corticoides, né? Tem algo que dê para fazer para tentar fazer com que o corticoide não prejudique a parte dos olhos? Então, não tem nada, às vezes a doença não tem a ver com a parte ocular. Sim. Dá para trabalhar para que essa substância não chegue a atrapalhar? Sim, o que acontece? Primeiro a gente fala, existe o acompanhamento com o oftalmo conjuntamente, vamos dizer, com o pneumo que trata a asma, ou então o reumatologista que trata a artrite reumatoide. Todas essas doenças precisam do corticoide para diminuir essa inflamação, e a maioria das vezes cronicamente. Só que existem outros medicamentos, como imunossupressores, que podem substituir, não sempre, depende de caso para caso, mas se aquela pessoa precisa usar, a gente vai acompanhar de perto, vai sempre olhando, vendo, ele é mais sensível. Existem pessoas que são mais sensíveis ao corticoide do que outras. Existem pessoas que usam o corticoide durante muito tempo e não desenvolvem nada. E outras em pouco tempo desenvolvem. Então essa sensibilidade faz diferença. Quem tem lúpus, por exemplo, deve fazer o acompanhamento com o oftalmo também. Sim, não só pelo uso do corticoide, mas o lúpus também pode causar alteração visual, tanto ressecamento ocular, como problemas na córnea, problema na retina, que existem algumas oclusões vasculares secundárias ao lúpus, secundárias à artrite reumatoide, podem ter alguns outros. O uso de cloroquina, hidroxicloroquina para artrite reumatoide pode causar lesão na mácula, na retina. Então, todas essas doenças sistêmicas devem ser conversadas com o médico para saber se os medicamentos que ele usa podem causar os efeitos colaterais ou se a própria doença podem causar problemas oculares. Perfeito. Mostra a próxima imagem, então, que era da cirurgia da catarata, né? E aí vou aproveitar para perguntar para o doutor, porque eu conheço pessoas que, nossa, eu operei a catarata e tô maravilha, inclusive parece que melhorei até da miopia. Outras pessoas que enxergavam
bem de longe, aí de perto que estava ruim, às vezes reclama. Quero saber como é essa lente, que lente é essa que se coloca, se hoje mudou alguma coisa. Para começar, ele pinga o colírio anestésico? Sim, a maioria das vezes a cirurgia é feita com o colírio tópico. Em alguns casos é um pouco mais complicado, mas a maioria dos casos é com colírio tópico. Na direita, mais acima, a gente vê que é a cirurgia em si com um aparelho mais à direita, o facoemulsificador. Esse aparelho funciona como uma britadeirazinha que vai quebrar o cristalino em vários pedacinhos e ao mesmo tempo ele aspira. Então ele vai esvaziar essa lente que está suja. Então esse cristalino que não serve mais, que está opaco, ele vai ser sugado. Sugado. É um aspiradorzinho. Perfeito. E aí ficou sem nada. Se a pessoa não coloca lente nenhuma, ele vai ficar com um grau de hipermetropia enorme que esse cristalino já compensa. Hipermetropia é o quê? É um grau positivo, que vai tanto para perto quanto para longe. Então é um grau muito alto que ficaria. Então a gente precisa colocar a lente independente, tá? De qual lente colocar. Substitui o cristalino. Antigamente não era nem colocar, mas bem antigamente. Hoje em dia são colocadas lentes até para diminuir o grau da pessoa, até tentar evitar que ela use óculos, tanto para longe e em alguns casos... Já que está operando... A gente já tenta colocar lente... tenta melhorar. Que corrige esse grau. Eu ouvi dizer que tem uma tal que é multifocal. Multifocal, sim. Só que... Me explica, é pra todo mundo? Tem gente que até com óculos estranha cai, tropeça? Sim, e é perfeito isso. Acho que a gente deve avaliar muito bem o paciente, tá? Primeiro, a gente precisa ver que tipo de paciente é, se ele aceitaria bem a lente, principalmente hipermétropes, mulheres aceitam um pouco mais. Agora, pessoas mais ativas, míopes, precisa avaliar de paciente para paciente, mas o multifocal, sendo bem adaptado, é muito bem aceito. Já você me fala, então, que tipo de conversa é essa para saber que lente vai colocar? Perfeito. Tá? Que o pessoal quer o quê? O milagre acontecendo. Sim. Usava óculos, grau alto, a pessoa não quer mais, não. Já que vai fazer a cirurgia da catarata, eu não quero mais usar nada, não. Já você me fala se dá pra garantir que vai ficar bom, se vai melhorar. Já o doutor Daniel Camulotti explica tudo pra gente. Não saia daí, a gente vai pro intervalo, é rapidinho, até já. Nós estamos de volta. Hoje eu recebo o Dr. Daniel Camulotti. Ele é médico, oftalmologista, está explicando aqui pra gente como é que o cigarro prejudica a saúde dos olhos e, mais importante, como é que mantém a saúde dos olhos, ó, impecável, né? Precisa visitar o teu oftalmologista, tá bom? E de quanto em quanto tempo, doutora, a gente deveria fazer isso? Eu digo pelo menos uma vez por ano, mesmo se não sentir nada. Sentindo alguma coisa, procurar na hora, com certeza. Pelo menos uma vez por ano. Precisa visitar, que seja um amigo teu, que aí você vai lá, visita, né? Então tem que fazer amizade com os especialistas, que a gente vai ter que visitar mesmo, que seja alguém competente e bacana ao mesmo tempo. Agora, doutor, você está falando da cirurgia para catarata? Então você corrige a catarata, então não tem mais catarata naquele cristalino, né? E vai ser colocado, ao invés do cristalino oficial ali, o que vem de fábrica, você vai colocar um novo, que é uma lente nova. Perfeito. Né? Que lente é essa? Como é que você vai estudar a necessidade de cada um? Você falou aqui até mesmo para operar, né? Tem gente que precisa menos, tem gente que precisa mais. Alguns já estão acostumados, eu falei do multifocal, tem gente que está muito acostumado já. Como é essa conversa? Porque como é uma cirurgia, não dá para colocar uma lente lá e depois você fala assim, ah, quero trocar. Sim, perfeito. Não é um óculos, uma lente que você põe e tira simplesmente, né? Conta pra gente, como que é essa conversa? Não é tão simples assim como você falou, não é uma troca de óculos. Então, a primeira conversa é você saber o que a pessoa faz, a atividade que ela faz, a profissão dela, se ela fica muito tempo trabalhando para perto, se ela fica mais tempo motorista ou se ela é uma costureira, tudo isso vai induzir você a colocar um tipo de lente mais adequada para ela. Agora, multifocal você precisa ver também o tipo da pessoa, o estilo da pessoa, o que ela faz, porque multifocal em pessoa que não consegue adaptar, é como você falou, não é chegar, tirar e fazer uma outra cirurgia para tirar e colocar outra. Não dá, né? Não é brincadeira. Toda cirurgia tem um risco, é mínimo, mas tem um risco envolvido, né? Perfeito. E se ela tem, vamos dizer, um astigmatismo, e seja a lente tórica, a lente monofocal, que não seja tórica, ela não corrige o astigmatismo, porque o astigmatismo ele tem um ângulo a ser corrigido. Então a lente ela tem que ser colocada e a marcação da lente naquele local. Então existe a lente tórica para essa pessoa que tem um astigmatismo, consegue corrigir bem. A pessoa que tem o grau de longe, uma hipermetropia, o grau de perto, tem essa dificuldade para as duas, tanto para longe como para perto, você pode conversar sobre a multifocal. É uma pessoa que quer
não quer ficar colocando multifocal, mas talvez colocar um olho para longe e outro para perto, que a gente às vezes até tenta na lente de contato normal. Às vezes você, uma pessoa míope, você coloca a lente de contato em um olho e o outro você não coloca nada. E aí um olho fica para longe e o outro fica para perto, que a miopia acaba ajudando a ler. Então, existe uma conversa que deve ser feita com o paciente antes de indicar a lente. Agora, bem indicado, sempre bem estudado, os pacientes ficam bem felizes, porque vai corrigir, vai pelo menos diminuir muito aquela necessidade do paciente em utilizar o óculos no dia a dia. Já ouvi relatos maravilhosos de pessoas que, olha, parece que eu fiz a correção da miopia. Sim. E não foi. É isso mesmo. Né? Fez a catarata. Tem nada a ver, mas você corrigiu. Né? Existem até cirurgias, hoje em dia, feitas facorrefrativa. É cirurgias, vamos dizer, uma catarata em uma pessoa jovem que tem um grau de miopia muito alto, vamos dizer, 10 graus, que não consegue raspar a córnea com laser. E aí, hoje em dia, já tem pessoas que fazem facorrefrativa. Você tira esse cristalino que não tem opacidade, você coloca uma lente no lugar que compensa esse grau alto. Mas é aquilo. Tem que ser bem estudado, todos os pré-operatórios bem feitos, para não ter nenhum risco depois. Esse caso poderia ser feito naquilo onde tem a contraindicação da cirurgia da miopia? Que é córnea muito fina? Nesses casos que a gente pensaria. Agora, o alto míope a gente tem que tomar cuidado também com a retina. O mapeamento da retina deve ser feito, porque você mexendo ali no cristalino, a retina também acaba sofrendo. Então, você tem que fazer o exame da córnea, que seria muito fina, muito curva, que não seria possível colocar. Fazer a cirurgia refrativa do LASIK ou PRK, a gente poderia pensar nessa facorrefrativa que corrigiria esse problema sem mexer na córnea. Agora, tudo muito bem estudado e muito bem indicado. Perfeito. Tem mais imagens pra gente ver? Adoro ver as imagens. Você que tá em casa também, com certeza. Essa é da cirurgia, ok. A gente já entendeu. Se tiver mais uma. Essa é a da catarata, É a mesma, é. Tá. Esse é o tipo da lente, tá? Que essa, a primeira seria monofocal, não tem marcação nenhuma. A segunda a gente vê uma marcaçãozinha perto do onde vai prender, que seria a lente tórica. E a última é a multifocal com vários halozinhos. Tá. Existe então, o halo tipo central. Da lente, né? Isso, esse aí perfeito. que não é a basicona, né? Essa não tem nada. Tem mais foto aí, Walter? Pode colocar na tela. Essa é a tórica, você vê que tem uma marcaçãozinha. Tá. Essa marcação que precisa ficar no eixo do astigmatismo, para poder corrigir o astigmatismo. Eixo do astigmatismo. Certo. O eixo varia do astigmatismo? Com certeza. Você vai de 0 a 180, né? Aí pode ir subindo 90 e nisso de 0 a 180 todo esse eixo é alterado. E se você opera e depois o eixo muda? Você calcula, o eixo não varia, vamos dizer assim, não varia com o tempo, o eixo é fixo, mas vamos dizer, você precisa calcular onde colocar esse eixo. Existe a possibilidade, às vezes, de ficar um pouco fora do eixo, mas você consegue corrigir isso depois com outra cirurgia, só que é mais simples, mas na maioria dos casos, fazendo um estudo bem feito, você consegue corrigir e colocar a lente certinha no eixo. Tudo bem. Tem mais foto? E a multifocal, você vê, tem muitos halos, então é um halo para longe e outro para perto, um para longe e um para perto. Isso vai variando para que você consiga enxergar o de longe e de perto. Agora, põe a próxima imagem. Essa imagem choca, né, doutor? Porque a visão central acabou ali. Essa visão central é um exemplo da degeneração macular que eu dei, que é um escotoma central. O problema é na mácula. Então é como se ela tivesse Então, se eu estou olhando para você, eu não conseguiria enxergar o seu rosto. Você não conseguiria enxergar a parte central, perfeito. Porque a lesão é macular. A visão macular é central. Mesma coisa que um buraco macular. Tudo isso é a parte central da retina. Ao contrário do glaucoma, que afeta a parte periférica. A visão central é perfeita e o campo vai fechando o periférico. Então, essa é a diferença. O do glaucoma, ela não sente, porque é aos poucos muito sutil e muito silencioso. Agora, esse já sente na hora, porque é a visão central. Eu gosto de falar do glaucoma, porque é a maior causa de cegueira irreversível. Né? Maior causa de cegueira e silenciosa. Aqui no consultório, doutor, aprendi. Você também, com certeza, já aprendeu isso, né? E aí precisa fazer esse rastreio, né, doutor? Muito, porque é silencioso. A maioria das vezes não sente nada, principalmente as pessoas acima dos 40 anos, que tem histórico na família. Cigarro atrapalha? O cigarro, ele pode causar uma alteração da pressão temporária. Tá. Ele pode aumentar uma pressão temporária igual a cafeína. Tem um aumento da pressão, mas depois diminui. Então, não é uma causa direta, mas um aumento da pressão intraocular temporária pode acontecer também com o tabagismo. Ou seja, pode
pode gerar uma dúvida ali na hora de um exame. Com certeza. A pessoa vai para casa desesperada, porque da última vez que a gente falou de glaucoma, eu recebi várias mensagens aqui. Denise, olha, deu a pressão aumentada intraocular e agora o médico pediu para observar, ou às vezes até começou a passar um tratamento, ou a conduta foi voltar daqui tanto tempo. A pessoa fica desesperada, porque sabe que realmente pode perder a visão. E a pergunta que eles me mandam sempre, mesmo depois do programa, Denise, eu vou perder a visão? Se fizer o acompanhamento, a ideia é que não perca não, né? Não vai perder. Se fizer o acompanhamento... A ideia do tratamento é estabilizar. Com colírio ou com cirurgia, a maioria das vezes colírio, é diminuir a pressão do olho para que as fibras nervosas não sejam afetadas. Então, mesmo que você tenha perdido um pouco do campo visual, a sua visão central, usando o colírio perfeitamente, você não vai ter a piora. Porque o que já perdeu não recupera. Não recupera. Por isso que precisa ir ao oftalmo, ele falou anualmente aí, mesmo sem sentir nada. Porque nesse período, o médico, você não vai notar, mas se tiver algum problema, o médico vai. Perceber, com certeza vai perceber. Isso é importante. Tem várias perguntas aqui. A Eliane Freitas diz que o tema escolhido foi para ela. Eliane, a intenção é essa. Diz que há muito tempo o olho dela está muito vermelho, acorda, ele fica lacrimejando, ou seja, sai muita água, vistas totalmente embaralhadas, não está enxergando quase nada, tem 44 anos. Já visitou o oftalmo? Precisa visitar, né, doutor? Precisa visitar. É o principal que a gente diz. Primeiro, procurar um oftalmo. Agora, todos esses sintomas que ela sente também tem a ver com tabagismo, olho vermelho. Agora, além disso, precisa fazer o exame para ver se tem algo também por trás. É importante, principalmente ela tem 44, o exame de rotina é muito importante. Marcelo Teixeira sempre manda essa mensagem aqui para nós. Tem 39 anos, fuma há 3. Quer saber qual o risco de ter problemas oculares? Ele é do Espírito Santo e agradece. Muito mais alto do que quem não fuma, com certeza. Sim. O problema dele falou que fuma há 3 anos. Então, os riscos, vamos dizer, agudos mais próximos seria o ressecamento, a conjuntivite alérgica, tudo isso. Agora, a longo prazo, todos esses outros problemas que a gente falou, da degeneração macular, da catarata, da oclusão, até mesmo a neuropatia óptica tóxica, o problema no nervo óptico devido ao tabagismo pode acontecer. E isso causa também alteração de cores, da visão. Então, toda a parte ocular pode ser afetada, sim, pelo tabagismo. A Eliane Freitas fez outra pergunta que eu achei interessantíssima. Dormir com os olhos meio abertos pode causar algum problema nas vistas? Achei excelente a pergunta. Tem gente que dorme com o olho mais abertinho, né? Pode causar, com certeza. Por quê? O olho precisa ser protegido durante a noite, ele precisa estar fechado, a pálpebra cobrindo. Se ele ficar aberto, o contato com o meio ambiente, ele é mantido. Você não lubrifica, então ele resseca, causa, a gente chama de ceratite, e a pessoa começa a sentir parece até que tem corpo estranho no olho, quando ele acorda com o olho vermelho, areia no olho. Então, um lubrificante, um gel lubrificante, principalmente cobrir o olho com uma máscara, aquela máscara que a gente usa para viagem, isso aí já vai ajudar perfeitamente. Ou seja, não é frufruzinho, não é coisa de gente rica. É bom utilizar, então, a máscara. É muito importante. Para quem dorme com o olho aberto, é uma dica. Dormir com essa máscara. Escuro, né? Porque senão a gente está sempre ali, por mais que a sua luz esteja apagada, né? Tem aquele contato com o ambiente, né? Então resseca muito o olho. Não fica 100%. Você tem um contato, vai amanhecendo e você tem uma incidência aí de luz também entrando. Perfeito. Achei muito bacana, então precisa tomar esse cuidado, né? A Giane Ferreira diz que muitas vezes ela tem coceira nos olhos, começa a coçar do nada, fica muito vermelho e pergunta se pode ser uma alergia. E como que a gente faz nesses casos, então? Tem uma semana que o olho está irritado. Sim. Nessa semana tem que ir ao médico? Sim, principalmente a gente diz em casa que você pode fazer uma compressa gelada, alivia, só que você precisa marcar o oftalmologista, você precisa descobrir o porquê que está coçando. Às vezes é uma blefarite, que é uma caspinha que dá nos cílios, que tem pessoas que têm mais propensão, isso também faz coçar. Agora, uma conjuntivite alérgica vai causar muita coceira e o coçar do olho, principalmente quem tem predisposição a uma alteração na córnea, que seria o ceratocone, por exemplo, você precisa evitar essa coceira. Então, a gente possui colírios antialérgicos, tudo isso. Agora, além dos colírios antialérgicos, que trataria os sintomas, tem que afastar o que causa. Então, marcar também com o alergista, fazer os testes para ver o que pode estar causando esse problema alérgico, tanto no olho como na parte respiratória. Você falou dessa caspinha nos olhos, né? E aí você imagina que isso pode acometer homens e mulheres, mas que as mulheres
Passam máscara de cílios, lápis no olho, sombra, delineador, então fica tudo enfeitado, uma maravilha. E na hora de tirar essa maquiagem, né, lógico que tem um zilhão de produtos específicos para os olhos, e ainda que eles sejam para os olhos, a gente se adapta com uns, não se adapta com outros. Sim, claro. Né? Alguns mais oleosos, a gente não gosta muito. O que dá para falar, então, desse cuidado com os olhos? Porque, às vezes, produto à prova d'água, às vezes precisa esfregar, doutor. E a gente sabe que não é saudável. Mas aí você não tá com seu demaquilante, ou você esqueceu o produto que você se dá bem, ou ele acabou simplesmente e você não se deu conta. O que dá pra fazer? Dá pra passar shampoo infantil? O que dá pra fazer que prejudicaria menos? E se o ideal é realmente não esfregar, não colocar força. A gente diz que é sempre bom evitar de esfregar, se tiver o demaquilante, utilizar com cuidado. A própria maquiagem pode causar alergia, se a pessoa tem alergia à substância que existe nessa maquiagem, pode causar alergia. Então há muito contato ao tirar esse produto, que às vezes a pessoa vai lá, esfrega, às vezes sem querer, encosta na córnea, que é aquela parte que tampa o olho, isso causa uma dor, lacrimejamento muito grande. Então, os cuidados foi o que você falou. Shampoo neutro, infantil e tudo, ele alivia, ele também é usado até para essa blefarite. Agora, quando ela está mais avançada, às vezes você já tem que começar a usar outros medicamentos mais específicos, que seriam antibiótico, até mesmo anti-inflamatório, e em alguns casos até via oral, para poder diminuir essa blefarite. Porque a tendência dessa pessoa é ter uma blefarite crônica, então o tratamento é crônico e o shampoo neutro pode ajudar. Então, de preferência, a pessoa vai utilizar a maquiagem e se for usar uma substância que consegue retirar bem a maquiagem para não ficar, porque até a própria maquiagem pode causar uma inflamação, até um entupimento do folículo, que é onde nasce o cílio, e causar o tersol, que é o ordelo, que é uma inflamação, e a bactéria pode entrar ali e causar todos esses outros problemas devido ao uso intenso da maquiagem. Fora que tem alguns produtinhos da maquiagem que não se compartilha. Né? Com certeza. Não se compartilha, lápis de olho, máscara de cílios. Eu, por exemplo, não compartilho. Tem que usar, cada um usa o seu, que aí você só fica com a sua própria contaminação ali. Não passa pra ninguém, né? Alguém tá com conjuntivite, não deu sinal ainda. No outro dia tá todo mundo afastado do trabalho, vai passar pra todo mundo. Cada um com a sua maquiagem. Não dá. Cada um tem que usar seu kit de maquiagem. Assim como a gente faz com as unhas, né? Tem que usar o kit dos olhos também, que é super importante. Batom também, sempre vai evitar. Cada um com o seu. Agora, o Iago e a Samara perguntam se na gravidez fumar é prejudicial. A gente já sabe que é. Provoca malformações, né, doutor? O bebê pode nascer prematuro, tem mais chance. São vários fatores. Agora, já que a gente está com o oftalmo aqui, falando especificamente dos olhos, aí vou imaginar que a gestante não fumou durante a gestação. Ainda que ela fosse fumante. Assim que descobriu, não fumou, se esforçou. É um empurrãozinho e tanto, né? Fazer esse esforço durante a gestação. Então, ganha fôlego novo aí. Mas o marido não parou de fumar. E aí essa criança nasceu. Essa criança pode ter mais essa conjuntivite, esses problemas oculares, porque você imagina, é uma criança que está abrindo os olhos agora, né? Então, tem criança que fica a maior parte do tempo fechadinho ainda os olhos, né? Não está acostumado, demora um tempo para adaptar. Essa fumaça pode levar um monte de toxina, né? Com certeza pode levar, criar conjuntivite alérgica, tudo isso, e principalmente o fumar durante a gravidez pode, como eu falei no início, pode causar a retinopatia da prematuridade. A criança prematura, a retina ainda não está formada. A vascularização toda que eu mostrei, ela não está amadurecida ainda. Então, até ela nascer, ela ainda está formando. Então, existem partes onde ela não está vascularizada e não tem vasos ali. E quando ela fica muito tempo no oxigênio, na oxigenoterapia, quando é prematuro, existe a vasoconstrição desses vasos. Isso ainda vai tender mais ao que? A retinopatia da prematuridade. Isso é muito grave. O que acontece? A periferia da retina, como não tem vasos, ela começa a sofrer isquemia, ela começa a causar algumas, a gente chama de linha de demarcação, ela pode ter fibrose, começar a formar uma crista e até levar a um descolamento de retina, que é muito grave e na criança até muito mais grave do que no adulto. A criança não vai ter essa queixa também, né? Não vai ter a queixa. A criança não vai falar, gente, eu não estou enxergando mais nada. O acompanhamento é muito importante e a cirurgia não é tão simples. Então, também é feito laser, antes do descolamento é feito laser nessa área que não está vascularizada, para evitar, igual o diabético, para evitar a formação de neovasos, tudo isso, para evitar uma cegueira mesmo. Porque a retinopatia da
prematuridade, se não for tratada e acompanhada perfeitamente, pode causar cegueira. Então, crianças prematuras precisam de acompanhamento oftalmológico? Com certeza, existem especialistas nessa parte. Agora, às vezes não é uma criança prematura, mas ela ainda não ia nascer. Sim. E aí o médico fez o parto, a mãe escolheu, a mãe quis fazer o parto com 38 semanas, sendo que a gestação podia se alongar muito mais. Vale a pena esse acompanhamento, ainda que não nasceu prematura, ok, já podia nascer, mas não foi o tempo que a criança escolheu. Você falou que está ainda desenvolvendo mesmo após o nascimento, Sim. né? Eu digo que o acompanhamento na criança, principalmente no bebê, desde o pré-natal, que podem ter doenças de citomegalovírus, rubéola, tudo isso pode passar para o bebê, criar catarata congênita, glaucoma congênito, tudo isso durante a gravidez. Agora, nasceu. As crianças devem ser avaliadas, até na maternidade, o exame do reflexo vermelho é importante fazer. É protocolo isso? Faz sempre ou não? É muito importante fazer. Tá. É necessário fazer. Necessário fazer. Porque alterando o reflexo vermelho, a gente consegue detectar várias doenças. É o da fotinho? É da fotinho. Aí você tira uma foto da criança, por exemplo, e fica um reflexo. Sim. Se um tem um reflexo vermelho normal, o outro é mais esbranquiçado, que a gente chama de leucocoria, pode indicar algumas doenças, como a catarata congênita, o retinoblastoma, que é um tumor ocular mais comum em crianças mesmo. Então, é muito importante para detectar retinoblastoma, catarata congênita, problema na córnea, tudo isso no teste de reflexo vermelho. Agora, esse acompanhamento em criança até eu digo com 3, 4 anos, até os 7 é mais importante do que depois dos 7 anos, porque a visão desenvolve até os 7 anos. Então, a criança que tem estrabismo em um olho e o outro não, ou então um grau alto em um olho e o outro não, a criança não vai sentir nada, porque ela enxerga com esse olho. E é necessário fazer o tampão no olho bom, para que desenvolva esse olho ruim. Ou seja, o estrabismo dá para corrigir. Dá para corrigir. Ou com cirurgia ou fazendo esse procedimento aí. Sim. Quem vai avaliar é só o médico. É o médico. E só ele vai detectar. A criança não vai informar porque o outro olho está enxergando tudo. E a gente só consegue isso, a reversão do quadro com esse tampão, até os 7 anos. Se a mãe procurar o acompanhamento médico, depois dos 7, a gente não consegue mais recuperar. Já que a gente falou dos bebês aqui, porque a nossa pergunta foi sobre a gestação e tudo, a gente aproveitou para falar sobre esses cuidados. Quando a criança nasce, tem um colírio que pinga no olhinho da criança. Sim. Para que serve esse colírio? Ele é fundamental nesse momento? Ele é para prevenção de bactéria, tá? Pinga, cria uma certa inflamação, aquela hiperemia ocular. A criança não vai enxergar bem, mas não vai queixar nada? Existe aquela hiperemia, em muitos casos a gente, depois de um tempo, se ainda permanece, a gente precisa examinar para ver, mas também devem ser feitos os diagnósticos diferenciais. O olho está vermelho por causa disso, mas fica durante um tempo. O nitrato de prata, mas depois disso podem acontecer outros problemas, conjuntivite até por bactéria vamos dizer, Neisseria gonorrhoeae, tudo isso é importante o acompanhamento para evitar o problema maior. Lógico que a criança está muito mais suscetível do que um adulto de pegar uma conjuntivite, por exemplo, né? Vai num hospital, frequenta um lugar infestado de vírus e bactérias, ela pode ter uma conjuntivite. Por exemplo, né? Uma criança que tem bebezinho, uma conjuntivite, isso pode acarretar em algum problema lá na fase adulta, ou bem tratado, bem cuidado, que aliás deve ser um terror, porque a criancinha não pode levar as mãos aos olhos e ela deve sentir vontade de fazer isso, né? É bem complicado. Rapidinho. Tem algum prejuízo na idade adulta ou não? Bem tratado? Sim, é uma conjuntivite bacteriana mais grave, isso é prejudicial, é perigoso para a córnea, toda essa parte ocular. Agora, o colírio que vai ser usado também é importante, que existem alguns colírios que não podem ser usados em crianças que têm efeitos colaterais. Então, existe o tratamento, deve ser feito tratamento específico para a criança e específico para aquela bactéria ou vírus, no caso dela, para evitar problemas futuros. Nosso tempo está acabando. Se você gostou do nosso bate-papo, gostou do doutor, acesse o site www.clockoftalmologia.com.br. clockoftalmologia.com.br. E no Facebook é fácil de encontrar Oftalmologia Clock, do jeitinho que está escrito aí na sua tela. Se não deu tempo de você pegar papel e caneta, não conseguiu anotar como é que escreve Clock, me pergunta no Facebook que eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar com essa informação. Doutor, adorei te receber aqui, portas abertas para que você volte sempre. Adoro falar sobre saúde dos olhos, porque eu particularmente acho que é algo que a gente precisa cuidar. A gente já entendeu que a maioria dos problemas vão acontecendo silenciosamente, aos poucos, e a gente não vai notar
Então a gente precisa do profissional para nos ajudar nesse diagnóstico e na prevenção de tantos problemas, né, doutor? Obrigada, viu? Sim, obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer, como eu sempre digo, participar do Consulta ao Doutor. Eu me sinto muito bem. E qualquer dúvida que não foi respondida, mandando no seu Face eu consigo responder, ou até mesmo mandando o meu, que eu respondo com o maior prazer. Para você que está assistindo agora, não teve sua pergunta respondida, escreve lá no Facebook do Consulta ao Doutor, facebook.com/Consulta ao Doutor. Quando o doutor tiver um tempinho, ele vai lá e ele responde essas mensagens, né, doutor? Sim. Já fez isso nos nossos outros últimos encontros, então faça isso. Manda sua pergunta por lá que o doutor vai responder também. Aproveito para agradecer. Obrigada, doutor. Bom fim de tarde. Obrigado mais uma vez para vocês também. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco. Quanta coisa a gente aprende junto, né? Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.